Boa tarde a todos, meus queridos. Eu sou o professor Júnior, sou formado em Letras e Filosofia, pós-graduado em Gestão Escolar e Arqueologia e atualmente sou aluno do curso do mestrado e do doutorado pela UNR, Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Esse é o segundo videozinho. Primeiro videozinho, eu expliquei da minha ação, de contribuir para mães, pais, professores e alunos do sexto ano até o ensino médio, principalmente aí nesse período complicado que nós vivemos. E o videozinho de ontem eu comentei sobre a questão do plágio, Então eu vou desenvolver alguns vídeos, esses primeiros, justamente para ajudá-los, a tentarmos ensinar aos nossos alunos como desenvolver uma resposta de uma questão ou até mesmo uma redação e não cometer esse crime, Artigo 184 do Código Penal. Então, é uma ação que eu estou fazendo, Peço a ajuda de vocês, professores, mães, pais, irmãos mais velhos, E justamente passem esse vídeo, Ou em ATPC, que é uma reunião de professores, ou então para os seus filhos ou para os seus irmãos. E eu aqui, do outro lado, eu vou estar mostrando para vocês como justamente fugir dessa prática que, por incrível que pareça, para os alunos aparenta ser normal, Por exemplo, eu mesmo fui aluno do ensino fundamental e do ensino médio e eu nunca tive uma aula sobre isso. Foi na graduação e na pós-graduação que eu tive que aprender todas as técnicas, todas as normas, Entendia que se eu copio de um livro, aquilo é meu, Tomei posse daquilo. Ou então, se eu vou na internet, acho um texto bacana, copio, E colo, entrego, aquilo é meu, só porque eu simplesmente achei bonito, achei útil e simplesmente estou entregando para o professor como algo que me pertence. Na verdade, nós sabemos que não é assim, Comentei que nessas primeiras aulinhas eu vou falar sobre a citação direta, e a citação indireta. E segundo Brunner, em 1969, foi um professor e ele montou um curso de ciências sociais para alunos da quinta série. Só que o que ele fazia? Ele simplesmente aplicava junto com essas aulas conhecimentos de antropologia, geografia, sociologia, história, filologia, que é o estudo da origem das palavras. Então, mães, pais, professores, é possível, desde o sexto ano, dependendo do aluno até a quinta série, ensinarmos a como esse aluno ser um mini pesquisador, Como ele fazer o certo. E aí tentem imaginar ele chegando no ensino médio com essa bagagem, com esse conhecimento, e aí para uma redação do Enem, ou até mesmo um curso superior, vai ficar muito mais fácil para ele, Ele não vai ter problemas, porque dependendo da universidade, principalmente universidade pública, o aluno ele pode ser expulso do curso se ele cometer plágio, Então é uma prática que para os alunos é normal, Quem é da minha geração, quem tem aí 40, 50 anos, não teve acesso a esse conhecimento. E tem muitos, que não sabem o que é uma citação direta, o que é uma citação indireta, o que é uma citação de uma citação, como você citar, por exemplo, textos na internet, Então, a princípio eu digo, todo trabalho, e agora é direcionado a vocês, mamães e papais que estão também nesse momento trabalhando como professores, aí com os seus filhos. Todo trabalhinho de escola exige uma pesquisa, certo? Eu não posso escrever porque eu acho que eu entendo do assunto, eu ouvi falar, eu li em algum lugar e aí eu vou lá e escrevo. Isso é achismo, isso é senso comum, Então, eu trouxe 2 exemplos de livros, Então, vamos imaginar que o professor passou um trabalhinho, E o aluno ele está lendo ou procurando teorias e conceitos
nesse livro, né? Lembrando que na escola particular, alunos aí do ensino fundamental já possuem a matéria de filosofia. Primeira coisa que eu preciso ter, né? O nome do autor. Então aqui está Gilberto Cotrim. Então é Cotrim, certo? Qual é o próximo passo? Ver a publicação, 1995. Pronto, eu já tenho um dado importante. Eu sei que esse livro pertence a esse escritor e foi publicado em 1995. Nesse exato momento, eu tenho uma grande informação. Aí vamos imaginar que eu estou lendo aqui, cheguei no capítulo que eu preciso da informação acerca do pensamento sobre o domínio da Igreja Católica. Maravilha. E na página 127, eu achei um trecho que eu posso utilizar na minha resposta. Lembrando que trabalho escolar não é cópia. Você não pode copiar tudo e achar que isso é seu. Você tem que produzir a sua resposta a partir dessas pesquisas, entende? Então, mais ou menos, de uma forma bem simples, seria mais ou menos assim, 70% de uma produção sua e 30% de citações. Isso para o ensino fundamental e para o ensino médio. No mestrado e no doutorado a situação é outra, tá? Então, vamos imaginar que na página 27 eu achei uma partezinha bacana, gostei, o que eu faço? Eu posso realizar duas ações. Ou eu cito apenas o nome do autor, tá? Daqui a pouco eu vou dividir a minha tela e vou explicar nos mínimos detalhes. Ou eu ponho sobrenome do autor, vírgula, 1995, e aí eu vou explicar com as minhas palavras o que o Cotrim disse na página 127. Ou algo mais específico ainda, o que eu posso simplesmente fazer? Eu posso colocar entre parênteses, certo? Cotrim, vírgula, 1995, vírgula, P, que é página, ponto, 127. Só que aí, se for uma citação direta, ou seja, eu estou colocando da mesma forma que o autor mostrou aqui no livro, existem algumas regrinhas, né? Por exemplo, a citação que é dele, não a minha interpretação sobre a citação dele, ela tem que ir entre aspas, né? Porque automaticamente diz que esse texto, essa informação, ela não pertence a mim, sim ao Cotrim. E isso eu posso fazer em todos os livros, seja um livro paradidático, didático, apostila, né? Não tem problema, não é o material que vai influenciar. Eu preciso ter o quê? O sobrenome do autor, o ano e a página que eu vou usar. No caso aqui, um livro já conhecido, né? Da Marilena Chauí, professora de filosofia da USP, e eu já tenho o sobrenome dela, que é Chauí, né? E aí eu vou olhar qual que é o ano de publicação, né? No caso aqui, 1995. Então eu vou fazer a mesma situação, né? Então é interessante, né, a mamãe e o papai acompanhar o trabalhinho dos alunos. Eu sei que vocês trabalham, eu sei que vocês chegam em casa cansados, a gente entende isso como professor, mas é de extrema importância, até mesmo porque nós estamos aqui e os alunos estão do outro lado, né? Então, esse acompanhamento da família é extremamente importante, né? E até mesmo vocês vão aprender aqui comigo a como acompanhar esses alunos na tarefinha deles, né? Geralmente o aluno escreve lá 3, 4 linhas e pronto, ele já está pronto a respostinha dele. Não! Todo trabalho, seja um questionário, seja uma redação, ele é um trabalho de pesquisa, o aluno ele tem que pesquisar, né? E a partir do momento em que ele vai pesquisando, ele vai ampliando o conhecimento dele. Por isso que eu acredito, né, que a partir do 6º ano nós já podemos fazer uma pré-iniciação científica. Várias escolas particulares fazem isso, né? Então é possível, né? Escolas, por exemplo, de
de Portugal, de outros países que têm a educação com qualidade, né? Eles fazem isso. Então, eles vão criando um mini pesquisador e é possível fazer isso, tá bom? No caso dos professores, uma dica muito importante, tá? Quando vocês enviarem textos aos alunos, coloquem essas informações. Por exemplo, né, eu vou enviar um texto tirado da internet. Então, na parte de baixo, coloca o endereço do site e o autor desse texto, né? Até mesmo para orientar o aluno sobre essa informação que eu estou passando, né? O ano que esse texto ele foi publicado, né? No caso, se for uma parte de um texto, né? A mesma coisa, né? Os professores estão usando aí o Classroom ou então o WhatsApp ou outros meios. Então, enviou o texto ao aluno, na parte de baixo, passa a informação bibliográfica para facilitar para o aluno entender, primeiro, aquele texto não é dele, aquele texto tem um dono, e ao mesmo tempo ele vai ter qual informação? O sobrenome, o ano e, se for possível, também, né, a página que esse texto foi tirado. Agora eu vou dividir rapidinho a minha tela com vocês e a gente volta a conversar. Bom, como vocês podem verificar, aqui nós temos, peço desculpas que o texto ele está em espanhol, né? Um trabalhinho que eu fiz para a universidade. Então, segundo Bake é o sobrenome do autor, né? E vocês notam que ele está entre parênteses, estão vendo? Ó, e o ano da publicação. Agora, vocês podem me perguntar o seguinte, por que não tem um número de página? Porque, na verdade, aqui é uma citação indireta. Nos próximos vídeos, eu vou informá-los como vocês podem usar essa estratégia na redação do Enem, tá? Possivelmente a redação do Enem ela vai ocorrer em janeiro do próximo ano. Então, aqui, ela é uma citação indireta que ela vai até aqui, cultura negra, né? Por quê? Porque aqui é uma interpretação que eu fiz do texto da Bake, certo? Aqui, ó, enquanto que para Souza, 2012, o mesmo ano, né? Autores diferentes, aqui a mesma ocorrência, aqui é uma interpretação que eu fiz a partir do texto dela, né? Da pessoa. Aqui, ó, já é diferente, tá? Opa, aqui, estão vendo? Posso colocar também aqui no final, mas aqui tem uma regrinha, tá? Quando estiver antes do texto, o nome, né? Letra maiúscula, porque é um nome, um sobrenome, né? E aqui é minúsculo, tá? Quando for no final, o nome todo é maiúsculo. Essa é uma regra da ABNT, não é a regra do manualzinho que eu utilizo, que é o APA. Então, aqui, ó, vírgula 2012, vírgula P, né, que é de página 57. Ou seja, eu estou utilizando o texto de alguém sem simplesmente cometer o plágio, tá? Nos próximos vídeos eu vou dando outros exemplos. Olá, então, estamos de volta. Vocês viram que não é difícil, né? É uma técnica, né? E a partir do momento que você vai colocando isso em prática, chega uma hora que se torna comum, né? Lembrando que essa ajudinha que eu estou fazendo, ela é para alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio, né? No máximo aí alunos da graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado já é uma outra abordagem em relação a esse tema. A situação ela fica um pouquinho mais complicada, são mais informações, né? Outra coisa, tanto a ABNT quanto a APA, elas vão tendo alterações em todos os anos, então é algo que a gente a todo momento precisa acompanhar, tá? Então, só relembrando, né, mamães, papais, professores, né, irmãos mais velhos, vamos espalhar essa campanha, né? Vamos ver se a gente consegue levar ao máximo de alunos
essa pequena ajudinha, né? Eu vou fazendo outros vídeos, eu vou falar sobre foco, eu vou falar sobre acomodação, né? Preguiça. Eu sou, no curso de mestrado, eu estudo neuroeducação, né? Então eu tenho conhecimentos aí práticos e técnicos para passar para vocês. E finalizando esse videozinho, eu gostaria de agradecê-los, né? Todos que assistiram o primeiro vídeo. Eu achei que seria mais ou menos aí umas 50 visualizações e já está próximo de 1000, né? Possivelmente eu vou colocar esses vídeos também no YouTube. Então, quem quiser me seguir, meu Instagram é Júnior Arqueologia, né? Facebook Júnior Arqueologia, e assim que eu postar esses vídeos no YouTube, eu vou simplesmente informá-los pelo Facebook, tá? Então, a todos, né? Tanto os funcionários, né? Os professores, a direção, os alunos das escolas que eu trabalho, né, na região aí de Itapecerica da Serra, muito obrigado. Entendam que para o professor é muito difícil estar fazendo vídeo, né, 22 anos dando aula em sala física, então é muito complicado. Vocês podem ver que o meu cenário aqui é um cenário ainda pobre, né, um cenário ainda sem muito recurso, a iluminação também é tudo na gambiarra, tá? Então, devagarzinho eu vou aprendendo essas técnicas e vou criando aí videozinhos bacanas para vocês, tá? Então, meus queridos, um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo videozinho.